capítulo 3, o purgatório. Após a morte, o ego gradualmente ascende, atravessando os diversos mundos espirituais até o terceiro céu, e ao se aproximar o renascimento, ele também gradualmente descende através da região do pensamento concreto, do mundo do desejo e do éter até o plano físico. O autor afirma que nenhum de seus conhecidos alcançou a parte superior do mundo do desejo ou a região do pensamento concreto sem primeiro passar através do éter e das camadas mais densas do mundo do desejo, ou seja, a região purgatorial. O purgatório ocupa as 3 regiões inferiores do mundo do desejo. O primeiro céu se encontra nas 3 regiões superiores. A região limítrofe é uma espécie de fronteira, nem céu nem inferno. A missão do purgatório é erradicar os hábitos injuriosos, fazendo sua gratificação impossível. O indivíduo sofre exatamente como ele fez os outros sofrerem através de sua desonestidade, crueldade, intolerância e outras coisas mais. Devido a esse sofrimento, ele aprende a agir gentilmente, honestamente e com paciência com os outros no futuro. A lei que estamos considerando é a lei de consequência. No mundo do desejo, ela opera purgando o ser humano dos desejos mais grosseiros e corrigindo fraquezas e vícios que impedem seu progresso, fazendo-o sofrer de forma a alcançar o objetivo. Se ele fez outros sofrerem ou se agiu injustamente com eles, irá sofrer de modo idêntico. É preciso notar, entretanto, que, se uma pessoa foi sujeita a vícios e se arrependeu e o mais rápido possível corrigiu seu erro, este arrependimento e reforma purgaram-na dos vícios e atos inferiores. O equilíbrio foi restaurado e a lição aprendida durante sua vida terrena, e desta forma não haverá nenhum sofrimento após a morte. No mundo do desejo, a vida passa aproximadamente 3 vezes mais rápido do que no mundo físico. Um ser humano que tenha vivido até os 50 anos no mundo físico levará para passar pelos mesmos eventos no mundo do desejo aproximadamente 16 anos. Este é, naturalmente, um exemplo genérico. Há pessoas que permanecem no mundo do desejo muito mais tempo do que o período de sua vida física. Outros que viveram com poucos desejos inferiores despendem muito menos tempo, mas a média dada anteriormente está muito próxima da realidade dos seres que vivem atualmente. Devemos lembrar que, quando o ser humano deixa o corpo denso na morte, sua vida passada se apresenta à sua frente em imagens, porém, neste momento, não há nenhum sentimento envolvido. Durante sua vida no mundo do desejo, estas imagens da vida também se desenrolam de trás para frente como antes, porém agora o indivíduo passa por todos os sentimentos um por um, à medida que as cenas se apresentam. Cada incidente de sua vida passada é vivido e quando chega a uma cena em que tenha feito mal a alguém, ele mesmo sente a dor que a pessoa sentiu. Ele vivencia toda a dor e sofrimento que causou aos outros e aprende quão dolorosa foi a ferida e quão difícil foi suportar o mal que ele causou. Além disso, há ainda o fato já mencionado de que o sofrimento é ainda mais agudo porque ele não tem mais o corpo denso que entorpece a dor. Talvez seja essa
a razão da vida lá ser 3 vezes mais rápida. O sofrimento perde em duração, o que ganha em intensidade. As medidas da natureza são maravilhosamente justas e verdadeiras. A outra característica peculiar nesta fase da existência pós-mortem que está intimamente ligada com o fato já mencionado de que a distância é quase inexistente no mundo do desejo. Quando o ser humano morre, imediatamente se encontra em seu corpo vital. Ele se sente crescer em grandes proporções. Essa sensação se deve ao fato não de que o corpo denso esteja realmente crescendo, mas sim pelas faculdades de percepção que chegam com tantas impressões e de diferentes pontos, todas parecendo próximas de suas mãos. O mesmo também é verdadeiro com o corpo de desejos. O ser humano parece estar perto de todas as pessoas com as quais se relacionou na Terra, relação esta cuja natureza precisa ser corrigida. Se ele fez mal a alguém em São Francisco e a outra em Nova York, sentir-se-á como se parte dele estivesse em cada lugar. Esta situação lhe dá a sensação de estar sendo cortado em pedaços. O estudante irá agora entender a importância do panorama da vida passada durante a existência purgatorial, onde este panorama é convertido em sentimentos explícitos. Se ele durou bastante e o ser humano não foi perturbado, a completa, profunda e clara impressão gravada no corpo de desejos fará com que a vida no mundo do desejo seja mais viva e consciente e a purgação mais completa do que, por causa da aflição causada pelo pesar dos parentes no momento da morte durante o período de 3 dias anteriormente mencionados. Seria se o ser humano tivesse só uma vaga impressão de sua vida passada. O espírito que obtém uma clara e profunda gravação em seu corpo de desejos entenderá os erros de sua vida muito mais claramente do que se as imagens estiverem embaçadas, devido ao desvio de sua atenção pelo sofrimento que o envolvia. O sentimento gerado pelos fatos que causam o sofrimento no mundo do desejo está mais intenso se esses fatos forem extraídos de um panorama cuja impressão for nítida e não de um processo de gravação mais curto. É possível para os assim chamados mortos modelar com o pensamento qualquer peça de vestuário que eles desejem. Eles normalmente pensam em si mesmos vestidos com as roupas convencionais do país em que vivem antes de entrar no mundo do desejo e desta forma parecem vestidos sem nenhum esforço particular do pensamento. Porém, quando desejam obter algo novo ou uma peça de vestuário diferente, eles têm que usar o poder da vontade para consegui-la e ela durará enquanto eles pensarem que estão assim vestidos. Mas esta característica da matéria de desejo de se amoldar ao poder do pensamento é também usada em outras direções. De uma maneira geral, quando a pessoa deixa o mundo presente em consequência de um acidente, ela pensa em si mesma como estando desfigurada, talvez sem braço ou perna ou com um buraco na cabeça. Isso em nada lhe atrapalha. Ela pode mover-se tão facilmente sem pernas ou braços como se os tivesse.
Porém, isso mostra a tendência do pensamento de dar forma ao corpo de desejos. No início da guerra, Primeira Guerra Mundial, quando um grande número de soldados passara para o mundo do desejo com lesões da mais horrível natureza, os irmãos maiores e seus ajudantes ensinaram aquelas pessoas que simplesmente concentrando seu pensamento em que estava em um corpo densos, perfeito e sadios, eles ficariam imediatamente livres de seus sofrimentos desfigurantes. E eles fizeram isso imediatamente. A partir daquele momento, todos os que chegavam e eram capazes de entender o que estava acontecendo tinham suas feridas e amputações imediatamente restauradas de tal forma que ninguém pensaria que eles tinham morrido em consequência de um acidente no mundo físico. Como resultado, este conhecimento tornou-se tão comum que muitos seres que morreram se aproveitaram desta propriedade de matéria de desejos e moldaram-na pelo pensamento, modificando a aparência do seu corpo denso. Aqueles que eram corpulentos desejavam parecer mais esbeltos e vice-versa. Os que eram muito magros, mais gordos. Esta mudança ou transformação não é sempre bem sucedida, pois depende do arquétipo. O acréscimo de peso numa pessoa magra ou a perda de peso numa pessoa corpulenta não permanece para sempre. Após algum tempo, o ser que era originalmente magro volta à sua estatura anterior, enquanto que aquela que era corpulento vai recuperando o seu peso gradualmente e tem que passar pelo processo novamente. É similar ao que acontece com aqueles que tentam modificar suas feições, mudando sua aparência original em outra que mais lhe agrada. Entretanto, as modificações que afetam as feições são menos permanentes porque a expressão facial, tanto lá como aqui, é uma indicação da natureza da alma. Por isso, qualquer fingimento é rapidamente disperso pelos pensamentos habituais da pessoa. Durante a vida física, o corpo de desejos tem a forma aproximada de uma nuvem ovoide envolvendo o corpo denso. Porém, tão logo a pessoa adquire consciência no mundo do desejo e começa a pensar que tem a aparência do corpo denso, o corpo de desejos assume esta forma. Esta transformação é facilitada pelo fato de que o corpo-alma, composto pelos dois éteres superiores, luminoso e refletor, ainda permanecem com o ego. Para tornar mais claro, fazendo uma comparação, devemos lembrar que quando o ego está descendo para o renascimento, os dois éteres inferiores que envolvem o átomo semente do corpo vital são moldados em uma matriz pelos senhores do destino, os anjos do destino e seus ajudantes. Esta matriz é colocada no ventre da mãe, onde as partículas físicas são incrustadas, formando gradualmente o corpo da criança que vai nascer. No momento do nascimento, a criança não tem corpo-alma. Tudo o que tenha relação com os éteres superiores só será assimilado mais tarde durante a vida e será construído pelas boas e verdadeiras ações. Quando o corpo-alma atinge certa densidade, é possível que o ser humano funcione como um auxiliar invisível e durante os seus voos anímicos, o corpo de desejo se moldará nesta matriz já preparada.
Quando ele retorna ao corpo denso, o esforço da vontade por meio da qual ele entra nesse corpo automaticamente desfaz a íntima conexão entre o corpo de desejos e o corpo-alma. Mais tarde, quando a vida do mundo físico termina e os dois éteres mais densos se desfazem junto com o corpo denso, o luminoso corpo-alma ou manto dourado de bodas permanece com os veículos superiores e dentro desta matriz o corpo de desejos é moldado em seu nascimento nos mundos invisíveis. Da mesma forma como o corpo da criança foi feito de acordo com a matriz dos dois éteres mais densos antes do nascimento físico, o nascimento nos mundos invisíveis, que segue a morte na região física, é acompanhado pela impregnação de matéria de desejo na matriz formada pelos dois éteres superiores, formando o veículo que será usado naquele mundo. Porém, os assim chamados mortos não são os únicos capazes de moldar a matéria de desejos em qualquer forma que desejem. Este poder é compartilhado por todos os habitantes do mundo do desejo, mesmo nas regiões inferiores, pelos elementais, e eles frequentemente usam esta faculdade de transformação para assustar ou enganar os recém-chegados. Muitos neófitos sentiram temor quando entraram pela primeira vez neste mundo, porque estes pequenos diabretes reconhecem logo se uma pessoa é estranha e não habituada com a natureza das coisas lá, e eles parecem sentir um especial prazer em molestar os recém-chegados, transformando-se nos mais grotescos e terríveis monstros. Então, podem simular ataques atrozes contra o neófito e, se conseguirem encurralá-lo num canto e fazê-lo encolher de medo, isto parece lhe dar o maior prazer, enquanto mostram seus dentes afiados como se estivessem prontos para devorá-lo. Mas no momento em que o neófito aprende que, na realidade, não há nada que possa feri-lo e que, em seus veículos superiores, ele está imune a qualquer perigo de ser feito em pedaços ou devorado, aprende que um simples sorriso dirigido às inofensivas criaturas e um severo comando para que se retirem é tudo o que é necessário para desviar sua atenção e deixá-lo sossegado. Assim, ele aprende a forçá-los a obedecer à sua vontade, porque neste mundo todas as criaturas que não se individualizaram são impelidas a obedecer à ordem de inteligências superiores, e o ser humano está entre elas. É curioso o fato de que elementais subhumanos algumas vezes se liguem a certas pessoas, a uma família ou mesmo a uma sociedade religiosa. Porém, nestes casos, sempre foi observado que seus veículos não consistem do corpo de pecado composto do entrelaçamento do corpo de desejos e vital, mas sim obtido através da mediunidade praticada por uma pessoa geralmente de bom caráter, na qual o éter de seu veículo se encontrava em estado de desintegração. Para perpetuar e prolongar seu domínio sobre tal veículo, eles exigem daqueles a quem servem oferendas regulares de comida e queima de incenso. Embora não possam assimilar a comida física, eles realmente vivem dos vapores e odores que se desprendem e também da fumaça do incenso. Quando o ego se livra do corpo vital, seu último elo com o mundo físico se rompe
e ele entra no mundo do desejo. A forma ovoide do corpo de desejos agora muda, assumindo a forma do corpo denso abandonado. Há, no entanto, uma combinação peculiar dos materiais de que é formado, que terá grande significação e determinará o tipo de vida que viverá lá. O corpo de desejos do ser humano é composto de material das 7 regiões do mundo do desejo, da mesma forma como o corpo denso é composto de sólidos, líquidos e gases deste mundo. Mas a quantidade de matéria de cada região no corpo de desejos depende da natureza de desejos de que o ser humano se nutre. Desejos grosseiros são formados pela matéria de desejos mais grosseira que pertence à região mais inferior do mundo do desejo. Se o ser humano possui tal desejo, ele está construindo um corpo de desejos grosseiro, onde a matéria das regiões inferiores predomina. Se ele persistentemente se livra de seus desejos grosseiros, permitindo só o que é puro e bom, seu corpo de desejos será formado pela matéria das regiões superiores. No presente, nenhum ser humano é totalmente mau ou totalmente bom. Somos todos uma mistura de ambos, mas existe uma diferença nessa composição. No corpo de desejos de uns, há preponderância de matéria inferior e em outros de matéria superior. Isto faz toda a diferença no ambiente e na condição do ser humano quando entra no mundo do desejo após a morte. Porque a matéria de seu corpo de desejos, enquanto assume a forma do corpo denso abandonado, organiza-se de forma que a matéria mais sutil que pertence às regiões superiores forme o centro do veículo e a sua matéria das 3 regiões mais densas fica na parte externa. Quando a vida do ego na Terra termina, ela põe em ação a força centrífuga para se livrar de seus veículos, segundo a mesma lei que faz com que um planeta arremesse para o espaço sua parte mais densa e cristalizada. O ego primeiro se livra do corpo denso. Quando entra no mundo do desejo, essa força centrífuga também atua de modo a expulsar a matéria mais grosseira do corpo de desejos e assim o ser humano é forçado a permanecer nas regiões inferiores até que tenha purgado os desejos inferiores. A matéria inferior de desejos fica, por isso, sempre na parte externa do seu corpo de desejos, enquanto ele está passando pelo purgatório e é gradualmente eliminada pela força centrífuga, a força de repulsão, que extirpa o mal e então permite que o ego ascenda ao primeiro céu, na parte superior do mundo do desejo, onde a força de atração impera e traz tudo de bom da vida passada como força de alma para o ego. A parte descartada do corpo de desejos é deixada como uma concha vazia. Quando o ego deixa o corpo denso, ele morre rapidamente. A matéria física torna-se inerte no momento em que é privada da estimulante energia da vida e se dissolve. Isto não acontece com a matéria no mundo do desejo, porque a partir do momento em que a vida é transmitida, a energia subsistirá por um tempo considerável após o seu influxo cessar, variando com a força do impulso. O resultado é que após o ego ter se afastado, as conchas subsistem por um tempo mais longo ou mais curto. Elas vivem uma vida independente e se o ego a quem elas pertenceram tiver tido muitos desejos mundanos,
talvez cortados na juventude, com ambições fortes e insatisfeitas, esta concha sem alma irá certamente fazer um esforço desesperado para voltar ao mundo físico, e muitos dos fenômenos das sessões espíritas devem-se às ações destas conchas. O fato de que a comunicação recebida de muitos desses assim chamados espíritos é completamente destituída de sentido. É facilmente comprovado quando compreendemos que eles não são realmente espíritos, mas somente uma parte sem alma do revestimento do espírito que partiu e, portanto, sem inteligência. Eles têm uma memória da vida passada de acordo com o panorama gravado após a morte, que lhes permite se apresentarem aos parentes contando incidentes que não são do conhecimento de outros. Porém, o fato é que eles não são mais do que a vestimenta descartada pelo ego, dotada de vida independente por algum tempo. Não é sempre, entretanto, que essas conchas permanecem sem alma, porque há diferentes classes de seres no mundo do desejo, cuja evolução os prende àquele mundo. São bons e maus da mesma forma que os seres humanos. Geralmente são classificados como elementais, embora difiram amplamente em aparência, inteligência e características. Nós vamos lidar com eles somente se sua influência atingir o estado pós-mortem do ser humano. Isto às vezes acontece especialmente quando o indivíduo se acostumou a invocar espíritos e estes tomam posse do seu corpo denso na vida terrena e fazem dele um médium irresponsável. Eles geralmente o enganam inicialmente com conhecimentos aparentemente superiores, porém, gradualmente, levam-no para a grosseria, imoralidade e, pior de tudo, podem tomar posse do corpo de desejos quando o ego passa para o primeiro céu. Como os impulsos contidos no corpo de desejos são a base para a vida no céu e também a mola da ação que leva o ego a reencarnar para um renovado crescimento, este é realmente um sério problema, porque toda evolução do ego pode parar por muitos anos antes que o elementar liberte o seu corpo de desejos. Quando o bem e o mal da vida forem extraídos, o espírito se livra do corpo de desejos e ascende ao segundo céu. O corpo de desejos começa então a se desintegrar, como aconteceu com o corpo denso e o vital, mas é uma peculiaridade da matéria de desejos que, uma vez formada e vivificada, ela persistirá por um tempo considerável. Mesmo depois que a vida se afastou, ele vive uma vida semiconsciente e independente. Algumas vezes é levado por atração magnética até parentes do espírito que ele abrigava, e em sessões espíritas, essas conchas personificam o espírito que partiu e decepcionam seus parentes. Como o panorama da vida anterior está gravado nestas conchas, elas têm a memória de acontecimentos que têm relação com estes parentes, o que facilita a decepção. Porém, como a inteligência se retirou, elas são incapazes de dar um parecer verdadeiro, e isto é a razão do vazio e das tolices que transmitem. Quando o espírito acorda no mundo do desejo, ele é exatamente igual ao que era antes de morrer, mas com uma única exceção. Qualquer um que o tenha conhecido reconhecê-lo-á. Não há nenhum poder transformador na morte. O caráter do espírito não muda. Os viciados e alcoólatras
continuam iguais. O avarento continua usuário. O ladrão é tão desonesto como nunca. Porém, há uma grande mudança neles todos. Todos perderam seu corpo denso e isso faz toda a diferença na gratificação dos seus diversos desejos. O alcoólatra não consegue beber. Ele perdeu seu estômago e, embora tente entrar nas garrafas de uísque dos bares, não sente satisfação nenhuma, já que, não possuindo estômago, não obtém a combustão química necessária a seu prazer. Tenta, então, tirar proveito penetrando os corpos densos dos que bebem aqui na terra e consegue isso facilmente, porque o corpo de desejos é constituído de tal modo que pode ocupar o mesmo espaço com outra pessoa. Os mortos, no início, sentem-se incomodados quando seus amigos sentam na cadeira que eles estão ocupando, mas depois de algum tempo compreendem que não há necessidade de se levantarem apressadamente, porque alguém deseja se sentar. Sentar em cima do corpo de desejo não machuca. Ambas as pessoas podem ocupar a mesma cadeira sem que uma prejudique os movimentos da outra. Assim, o alcoólatra interpenetra o corpo de quem está bebendo, mas nem assim terá satisfação real e, em consequência, ele sofre a tortura de tântalos, até que, finalmente, o desejo se extingue e sua ânsia de gratificação, como acontece com todos os desejos, mesmo na vida física. Enquanto nossos maus hábitos são tratados desta maneira geral, nossas más ações específicas da vida passada são tratadas da mesma maneira automática por meio do panorama da vida que foi gravado no corpo de desejos. Este panorama se desenrola de trás para frente, da morte ao nascimento, quando entramos no mundo do desejo. Ele se desenrola em velocidade 3 vezes maior que a de nossa vida terrestre. Assim, um ser humano de 60 anos, ao morrer, viverá no mundo do desejo aproximadamente 20 anos. Devemos nos lembrar de que, enquanto ele observa este panorama imediatamente após a morte, não há nenhum sentimento, estando lá meramente como um espectador, olhando para as cenas que se desenrolam. Porém, é diferente quando o panorama aparece à sua consciência no purgatório. Lá, o bem não causa impressão, mas todo o mal atua sobre o ego de tal forma que, nas cenas em que ele fez outros sofrerem, sentirá todo o sofrimento. Ele sofre toda a dor e angústia que a sua vítima sofreu na vida, e como a velocidade da vida lá é triplicada, assim também é o sofrimento, que é mais agudo, porque enquanto o corpo denso é lento em vibração e embora o sofrimento no mundo do desejo, onde não temos o veículo físico, o sofrimento é mais intenso. Quanto mais nítida for a gravação do panorama da vida sobre o corpo de desejos na hora da morte, maior será o sofrimento do ego e mais claramente ele irá sentir em vidas futuras que toda transgressão deverá ser evitada. O mundo do desejo, os éteres e o mundo físico interpenetram-se de forma que o avarento está bem aqui entre nós, como se tivesse um corpo denso para usar. Não é geralmente entendido e o autor se surpreende com este fato porque os espíritos que recentemente deixaram o corpo denso não sejam vistos pelos que estão na Terra
já que o revestimento externo deles é composto pela matéria mais densa das regiões inferiores do mundo do desejo, pelo éter químico, que é o mais denso dos 4 éteres, e dos gases físicos extremamente entrelaçados. Assim, o avarento e todos os outros que recém deixaram o corpo denso veem as pessoas neste mundo muito mais claramente do que as coisas do mundo do desejo onde se encontram, porque assim como o ser humano, que ao sair de casa num dia de sol tem que se acostumar primeiro à luz, assim também os espíritos que entraram no mundo do desejo após a morte necessitam um pouco de tempo para esta adaptação. E o material mais denso que compõe seu ser, o qual é projetado para a periferia pela força centrífuga de repulsão, mantém-se na Terra por mais ou menos um longo período de tempo até que tenha desprendido este material mais grosseiro e esteja apto a contatar as vibrações mais sutis das regiões superiores. Por esta razão, o avarento, o alcoólatra, o sensual e outros seres similares cujos desejos são baixos e depravados permanecem nessas regiões inferiores, que bem podem ser chamadas de inferno, por mais tempo que as pessoas com elevados ideais e aspirações espirituais que se dedicaram em vida a erradicarem seus pecados e sublimar sua natureza inferior. Seus corpos de desejos contêm comparativamente menos material grosseiro, o qual é rapidamente dissolvido, deixando-os livres para atingirem as esferas superiores. Não existem órgãos especializados nos veículos superiores, porém, como somos sensíveis em toda a periferia de nosso corpo denso, assim também os espíritos veem e ouvem não somente pela periferia, mas com cada átomo do seu corpo espiritual, interno e externamente. O que eles percebem não são coisas físicas, mas cada cadeira, mesa ou qualquer outro objeto é interpenetrado pelos 2 éteres e matéria de desejos, e é isto que eles percebem, e para eles é tão tangível quanto as formas físicas o são para nossos sentidos. É verdade que a Terra é envolvida pela atmosfera da mesma forma como a matéria de desejo que constitui o mundo do desejo envolve nosso planeta. Entretanto, os que deixaram o corpo denso e estão no mundo do desejo veem através da Terra tão facilmente como nós vemos através da vidraça. A vítima de assassinato escapa deste sofrimento no purgatório porque normalmente se acha em estado de coma até o momento em que a morte natural deveria ocorrer e é ajudada neste aspecto, assim como as vítimas dos chamados acidentes, sendo que estas últimas permanecem conscientes a princípio e pouco depois da morte. Se a pessoa que cometeu o delito é executada entre o momento do assassinato e o tempo em que sua vítima iria morrer naturalmente, o comatoso corpo de desejos do que morreu dirige-se para o assassino por atração magnética, seguindo-o para onde ele for sem um momento de descanso. A cena do assassinato está sempre diante dele, causando-lhe o sofrimento e a angústia que inevitavelmente acompanha esta incessante repetição do seu crime em todos os horríveis detalhes. Isto irá durar pelo período correspondente
ao que a vítima foi privada de viver. Se o assassino não for executado e sua vítima passou além do purgatório antes de morrer, a concha de sua vítima permanecerá para atuar como nêmesis no drama da cena do crime. Os sofrimentos no purgatório são os resultados da delinquência moral e o ressentimento daqueles que foram assim atingidos. Um cirurgião que obteve sucesso em sua operação merecerá a gratidão da pessoa operada e a cena desta cirurgia no panorama da vida atuará sobre ele no primeiro céu com a gratidão da pessoa que ele ajudou. Isto fará com que ele se sinta mais desejoso de servir a seu semelhante. Por outro lado, aqueles inescrupulosos cirurgiões que persuadiram as pessoas a fazerem operações executadas meramente pelo amor a novas experiências ou que retiraram seres de instituições de caridade com essa finalidade serão severamente castigados como merecem. Quanto ao purgatório dos viviscencionistas, vimos certos casos que, comparados ao inferno ortodoxo, com o diabo e seu garfo, parecem um lugar de diversão. No entanto, não há nenhum agente de natureza demoníaca para punir. Só as agonias do animal torturado gravados em seu panorama da vida é que agem sobre ele como tripla intensidade, porque a existência purgatorial dura 1/3 da vida física. Essas pessoas não imaginam o que estão construindo para si. Se assim fosse, as câmaras de tortura seriam logo esvaziadas e haveria um horror a menos no mundo. Quando uma pessoa tenha sido muito grosseira e rude na vida, quando provocou sofrimento em qualquer lugar e toda vez que teve chance, veremos que seu sofrimento no purgatório será muito severo, intensificado pelo fato de que a existência purgatorial é mais curta que a vida na Terra, mas a dor se intensifica proporcionalmente. Por isso, é evidente que se sua experiência fosse contínua, se a dor gerada por um ato fosse imediatamente seguida pela próxima, muito do efeito do sofrimento seria perdido pela alma, porque ela não sentiria sua completa intensidade. Portanto, as experiências vêm em ondas, de forma que há um intervalo após cada período de sofrimento para que a intensidade total do próximo possa ser sentida. Deus não é vingativo. Ele somente ensina aqueles que agem erradamente a não repetirem seus atos, dando ao que errou do igual. A tendência numa vida futura é que o ser humano venha a respeitar o sentimento dos outros e ser misericordioso com todos. Portanto, grande intensidade de dor é necessária para a conservação de energia e torná-lo bom e puro mais cedo do que seria se a dor tivesse sido contínua e o correspondente sofrimento reduzido. Se a pessoa que está morrendo pudesse deixar todos os desejos para trás, o corpo de desejos muito rapidamente se libertaria, deixando-o livre para prosseguir para o primeiro céu. Mas isso normalmente não acontece. A maioria das pessoas, principalmente se elas morrem
ainda jovens, possuem muitos laços e interesses na vida na Terra. Elas não modificam seus desejos só porque perderam seu corpo denso. De fato, seus desejos são até aumentados pela vontade intensa de retornar. Isto as prendem mais ao mundo do desejo de forma desagradável, embora infelizmente elas não entendam a realidade deste fato. Por outro lado, os velhos decrépitos e aqueles enfraquecidos por longa enfermidade se libertaram da vida e passaram rapidamente. O assunto pode ser ilustrado pelo caroço que se desprende da fruta madura, onde nenhuma parte da polpa se adere, enquanto que, na fruta verde, o caroço se adere à polpa tenazmente. Assim, é muito difícil que as pessoas que morrem de acidente, estando em plena saúde e força física, ligadas à esposa, família, parentes, amigos e à procura de negócios e prazer. O suicida que tenta escapar da vida irá descobrir que está mais vivo do que nunca e na mais penosa situação. É capaz de ver aqueles a quem desgraçou pelo seu ato e, pior que tudo, sente uma indescritível sensação de vazio. A parte da aura ovoide, onde o corpo denso costumava ficar, está vazia e, embora o corpo de desejos tenha tomado a forma do corpo denso abandonado, ele o sente como uma concha vazia, porque o arquétipo criador do corpo na região do pensamento concreto persiste como uma matriz vazia, por assim dizer, por todo o período em que o corpo denso deveria viver. Quando uma pessoa morre naturalmente, mesmo no início de sua vida, a atividade do arquétipo cessa e o corpo de desejos se ajusta para ocupar totalmente o seu lugar. Porém, no caso do suicida, a terrível sensação de vazio permanece até que, no curso natural dos acontecimentos, a morte ocorra. Enquanto o ser humano manifesta seus desejos ligados à vida na Terra, ele tem que permanecer em seu corpo de desejos, e à medida que o progresso do indivíduo requer que ele alcance regiões mais superiores, a existência no mundo do desejo tem que ser necessariamente purgatorial, tendendo a purificá-lo dos seus pecados. Como isso acontece, pode ser melhor compreendido tomando alguns exemplos radicais. O avarento, que amou seu ouro na vida terrena, continua a amá-lo após a morte, mas, em primeiro lugar, ele não pode adquirir mais porque não tem mais o corpo denso para agarrá-lo. E, pior que tudo, não pode sequer manter o que acumulou durante a vida. Ele irá, talvez, sentar-se perto do seu cofre e olhar o ouro e as ações guardadas por ele com tanto carinho. Mas os herdeiros aparecem e, talvez zombando do velho tolo avarento, que eles não veem, mas que os vê e ouve, abrirão o seu cofre e, embora ele se jogue sobre o ouro para protegê-lo, eles passarão suas mãos através do seu corpo, sem perceber ou sentir que ele está ali, e irão gastar sua fortuna enquanto ele sofre de tristeza e impotente raiva. Ele sofrerá intensamente, o seu sofrimento é ainda mais terrível por ser inteiramente mental, porque o corpo denso amortece o sofrimento de certa forma. No mundo do desejo, no entanto, este sofrimento tem força total e o ser humano sofre até aprender que o ouro pode ser uma maldição. Assim, ele gradualmente se contenta com sua sorte
e finalmente se liberta do corpo de desejos e está pronto para prosseguir. Tomemos o caso do alcoólatra. Ele continua gostando de beber após a morte, tanto quanto gostava anteriormente. Não é o corpo denso que anseia pela bebida. Ele se torna doente pelo álcool e gostaria de passar sem ele. Em vão, protesta de diversas maneiras, mas o corpo de desejos do alcoólatra anseia pela bebida e força o corpo denso a ingeri-la, para que o corpo de desejos possa ter a sensação de prazer resultante do aumento da vibração. Aquele desejo permanece após a morte do corpo denso, mas o alcoólatra não tem em seu corpo de desejos nem boca para beber, nem estômago para conter a bebida. Ele procura os bares onde interpenetra os corpos dos que bebem para conseguir um pouco de vibração por indução, porém, isto é demasiadamente fraco para trazer-lhe alguma satisfação. Ele muitas vezes entra na garrafa de uísque, mas isso não lhe traz proveito porque não há na garrafa os gases que são gerados pelos órgãos digestivos do beberrão. Não há nenhum efeito que possa sentir e ele é como um ser humano num barco no meio do oceano. Água para todos os lados, mas nenhuma gota para beber. Em consequência, ele sofre intensamente. Em tempo, no entanto, ele aprende a perda de tempo, que é ansiar pelo que não pode conseguir. Como tantos outros desejos ali na vida terrena, os desejos no mundo do desejo morrem por não poderem ser satisfeitos. Quando o alcoólatra purgou o vício, ele está pronto para deixar essa fase do purgatório e sobe para o mundo celestial. Os alcoólatras, no mundo do desejo, tentam criar a bebida que anseiam beber quando aprende que é possível modelar a matéria de desejos e criar o que desejam. Porém, todos declaram unanimemente que a mais forte bebida ou as drogas que eles fabricam desta forma não lhe traz nenhuma satisfação. Eles podem imitar o gosto perfeitamente, porém a bebida, assim traduzida, não tem a capacidade de torná-los bêbados. O máximo que conseguem para sua satisfação é introduzir-se nos corpos dos alcoólatras que ainda estão no mundo físico. Por isso, eles estão continuamente rondando os bares e empenhando-se em que os frequentadores desses lugares tomem uma excessiva dose de intoxicante. Eles também afirmam que conseguem considerável satisfação pelos gases exalados pela respiração dos alcoólatras em seu corpo denso. E quanto mais densa e estimulante a atmosfera dos bares, mais próximos eles chegam à satisfação que procuram. Se os fracos que visitam tais lugares pudessem ver e entender as táticas repugnantes daqueles seres invisíveis, perversos que povoam esses lugares, certamente isto seria um alerta que ajudariam aqueles que não foram tão longe a reconduzir seus passos no caminho da decência e vida honesta. Porém, graças a Deus, para ambas as alcoólatras visíveis e invisíveis, são impossíveis criar um recanto de vício na matéria de desejos, porque a força de repulsão tende a destruí-la mais rapidamente do que eles conseguem criá-lo. Para maior ilustração, tomemos o caso de um alcoólatra que, transformado
numa besta humana, atinge seus filhos, privando-os das necessidades vitais e da educação, que agride sua esposa, passando para seus filhos um exemplo que eles poderão vir a seguir, baixando seu padrão moral. Depois da morte, este ser irá sentir no purgatório, primeiro, as torturas da ânsia pela bebida que ele não é capaz de satisfazer, e segundo, todo o sofrimento que causou à sua família. Ele terá pago por seus erros e é verdade que renascerá com uma vida nova, no que diz respeito ao sofrimento a eles causado. Porém, ele fez um voto de amor e carinho para com a mulher que se tornou sua esposa e, pelo ato criador, forneceu o núcleo para a formação dos corpos de seus filhos que necessitam de ajuda e ambiente adequado para seu desenvolvimento. As responsabilidades paternas ele negligenciou e, consequentemente, existe um laço entre eles e os membros de sua família. Ele ainda tem um débito de amor e serviço que terá que ser pago no futuro, e desta forma, numa vida posterior, estes egos serão trazidos juntos e tão próximo que ele terá a oportunidade de fazer o bem a todos eles. Se ele não tiver esta oportunidade, ele poderá ainda, numa vida posterior, prestar um adequado serviço a outra pessoa. É por esta razão que o serviço deve ser praticado e, desta forma, a natureza do amor devolverá e se expandirá, tornando-se universal para todos. A mesma regra vale para todos os demais casos, e assim, como as condições externas oferecem as melhores ilustrações, podemos tomar como outro exemplo o relacionamento entre o assassino e sua vítima. Após a morte, ele sofreu no purgatório e o débito real está pago. Mas um laço foi estabelecido entre estes dois egos e, numa vida futura, eles voltarão a se encontrar e o assassino terá a oportunidade de servir sua vítima de outrora e se reconciliar. O sentimento de amizade tem que se tornar universal porque é o princípio básico no reino de Deus. Quando o rompimento ocorre entre o corpo de desejos e a mente, o corpo de desejos de uma pessoa mentalmente insana está ainda naturalmente descontrolado e sempre causa muito problema para o ego durante sua existência no mundo do desejo, porque o ego não é absolutamente insano. O que parece insanidade vem do fato do ego não ter controle sobre seus veículos. O pior de tudo, obviamente, é quando a própria mente é afetada e o ego é atrelado à personalidade por um longo tempo até que estes veículos se desfaçam. No início da guerra, os corpos de desejos dos combatentes giravam a uma terrível velocidade e foi observado que, enquanto que as pessoas que morriam por doença, velhice ou acidentes comuns recuperavam sua consciência em curto período de tempo, variando de alguns minutos a alguns dias, aqueles mortos durante a guerra ficavam, na maioria dos casos, inconscientes por muitas semanas, e é estranho dizer que aqueles que eram quase estraçalhados despertavam mais rapidamente do que milhares de outros que tinham apenas pequenos ferimentos. Antes de estudarmos as causas que estão por trás deste fenômeno, primeiramente devemos registrar que
Quando as pessoas que morriam por intenso ódio no início da guerra despertavam nos mundos invisíveis, normalmente continuava a lutar contra seus inimigos até que o grande trabalho educacional dirigido pelos irmãos maiores e seus auxiliares invisíveis frutificasse. Estas pessoas permaneciam com seus corpos mutilados e em grande angústia por terem deixado seus entes queridos para trás. Agora, estas ocorrências são extremamente raras e logo corrigidas, porque todos foram ensinados que o pensamento irá criar um novo braço, membro ou face. A ira patriótica se foi e os inimigos que falam a mesma língua frequentemente se confraternizam com benefício para todos. O purgatório está muito longe de ser um lugar de punição. Ele é talvez o mais benéfico reino da natureza, porque, devido à purgação, nós nascemos inocentes, vida após vida. As tendências para cometer os mesmos pecados pelos quais sofremos permanecem conosco, e as tentações para cometer os mesmos erros serão colocadas em nossos caminhos até que tenhamos a consciência de superar os nossos defeitos aqui mesmo. A tentação não é pecado. O pecado é, no entanto, ceder à tentação. Assim, nós vemos que não é uma vingativa divindade que faz o purgatório ou o inferno para nós, e sim nossos hábitos e atos inferiores. De acordo com a intensidade de nossos desejos, será o tempo de nosso sofrimento justo em sua purgação. Nos casos mencionados anteriormente, não haveria sofrimento para o alcoólatra se ele fosse privado de suas riquezas materiais. Se ele tivesse alguma, não ligaria para elas. Também não causaria ao avaro nenhuma dor ao ser privado de beber. Pode-se afirmar que ele não se importaria se não existisse uma única gota de bebida no mundo. Porém, ele defenderia seu ouro e o alcoólatra sua bebida, e desta forma a lei infalível dá a cada um o que ele necessita para purgar seus desejos profanos e hábitos inferiores. Esta é a lei simbolizada na foice do ceifador. A morte, a lei que diz que tudo o que o ser humano semear, ele também colherá. É a lei de causa e efeito que regula todas as coisas nos três mundos e em todos os reinos da natureza, físico, moral e mental. Em todos eles, ela trabalha inexoravelmente, ajustando todas as coisas, restaurando o equilíbrio em qualquer lugar onde, por sua simples ação, um distúrbio tenha sido provocado. O resultado pode ser manifestado imediatamente ou pode ser retardado por anos ou vidas, porém, em algum tempo, em algum lugar, uma justa e adequada retribuição será feita. O estudante deve particularmente observar que esse trabalho é absolutamente impessoal. Não há no universo nem prêmio nem punição. Tudo é o resultado da lei invariável. Para resumir, podemos dizer que todos os nossos débitos são pagos no purgatório, tanto quanto a função do mal é entendida. Nossos débitos de amor, amizade e serviço permanecem para serem liquidados em vidas futuras.